frio pra cacete, tá 7 graus aqui. Estamos prontos para existir aqui. Bom, vamos ao próximo assunto. Fobia social. Por que estamos com o Felca e o Olá Ciência na mesma página? Porque hoje nós vamos decorrer sobre o que nunca foi contado sobre a fobia social. E eu espero que nós tenhamos um assunto bem decorrido, assim, bem elaborado. História de FNAF. Eu sou diagnosticado aí com fobia social, cara. Eu tenho diagnóstico de fobia social. Agora que eu tô me socializando muito, que eu tô fazendo coisa pra caramba, tô indo podcast, tudo isso pra minha cabeça é muita coisa. Eu tô me desabafando aqui de verdade. Pra minha cabeça é muita coisa. Tanto é que meu psiquiatra falou assim, cara, o seu caso que eu tô tratando aqui, ele falou assim, o seu caso que eu tô tratando aqui é muito especial. É muito difícil, é muito delicado, porque você é conhecido, você é famoso e você tem fobia social. Como que funciona isso? No vídeo de hoje eu vou te contar o que realmente é. Eu, inclusive, eu acho que é muito intenso o que o Felco tá fazendo, porque eu sei, há muitos anos ele tem fobia social. E ele simplesmente passou a enfrentar o supermercado, passou a enfrentar a sociedade, passou a ver pessoas, ter podcast, levar pessoas para sua casa. Tudo isso eu sempre achei desafiador pra caramba, especialmente no caso dele, que falava que não queria ver gente de jeito nenhum. E se sentia mal de ir no supermercado. Então, ter um podcast é um salto gigantesco. É a fobia social ou ansiedade social, um transtorno subestimado que muitos confundem com timidez. De 0 a 10, me fala o quanto você tem dificuldade e trava quando precisa falar em público ou quando tem que ir em uma festa. Recentemente, o Felca disse que tem ansiedade social, ao ponto de evitar ao máximo sair de casa. Não, é uma ansiedade social que não é nem racional, né? Você não racionaliza mais, você simplesmente não consegue sair de casa. E eu vou aproveitar que o caso dele ganhou evidência para falar desse assunto que é muitas vezes ignorado. E eu conto com você para mandar esse vídeo pro Felca reagir, assim a gente chegaria até em mais pessoas. Até que ponto é normal ficar ansioso para falar em público, para ir em uma entrevista de emprego ou para falar com mulheres? Como reconhecer os sinais da ansiedade social e enfrentar ela de uma vez por todas? Lucrécio é um jovem adulto bastante dedicado e criativo. Mas esses dias aconteceu uma catástrofe. Ele perdeu a entrevista do seu emprego dos sonhos porque ficou tão ansioso que mal conseguiu sair de casa. Lucrécio tremia sem parar, não respirava direito e sentia muita tontura. Pior, não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Cara, Lucrécio é o ser humano mais azarado da história. Lucrécio, ele já nasceu com um nome que é complicado pra ele. Lucrécio. E aí ainda evolui. Piora, assim, as coisas pioram pra ele, porque ele tem todo tipo de problema do universo e mesmo quando ele não tem, algo acontece na vida dele. Porra, Lucrécio. Na faculdade e no colégio, era comum ter problemas ao apresentar trabalhos. Ele ensaiava 1000 vezes e perdia o sono na noite anterior, mas na hora H, Lucrécio não se sentia à vontade em frente à sala, e quando era obrigado a falar, sempre acabava travando. Parecia que dava uma tela azul no cérebro. A mão suava, a voz não saía, e logo depois ele ficava remoendo tudo que poderia ter feito diferente, se sentindo um lixo. A mesma coisa acontecia quando ele tinha que se relacionar com mulheres. Se um amigo chamava pra ir na balada... Lucrécio, tô falando, ele tava bem, aí acontece o quê? Tentar sair do 0 a 0. Ele inventava uma diabinho. Desculpa, falava que estava doente e que tinha que estudar, qualquer coisa. E quando ele não conseguia se livrar, aí ele ia. Você se identificou com alguma dessas experiências? Lucrécio já convivia com uma espécie de medo de se... Eu já tive arrependimento. No caminho pro negócio, eu já pensava, mano, o que eu tô inventando pra minha vida? Eu podia só... Não, eu podia ficar só assistindo alguma coisa em casa, né? Pra que eu tô indo lá? Pra quê? Aí eu chegava no lugar, ficava... que eu sempre chegava mais cedo, né? Eu era a pessoa que mais morava longe dos lugares. E a primeira pessoa a chegar. Aí eu ficava... Podia estar jogando LOL, né? Mas eu ia e eu ficava. Não desistia. Se expõe em situações sociais desde criança, mas achava que era só timidez. Um traço de personalidade que não exigia atenção. Até o dia em que essa timidez, ou melhor, sua ansiedade, fez ele perder a vaga dos sonhos. Foi quando Lucrécio procurou ajuda que ele finalmente descobriu que já convivia há décadas com um transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social ou simplesmente TAS. Todo mundo, até mesmo as pessoas mais extrovertidas, vão sentir ansiedade ao se colocarem em uma situação de perigo. É uma questão evolutiva, pessoal. Na época dos nossos ancestrais, quem falava demais, quem cometia gafes ou irritava os outros,
poderia ser rejeitado ou até morto. Então aqueles que se preocupavam com o que os outros pensavam sobre si mesmos sobreviviam mais. E essa característica de se preocupar e não se expor demais foi selecionada. Por isso, hoje, situações comuns como falar em público, conhecer alguém novo ou simplesmente dar uma opinião quando tem outras pessoas... Parar pra pensar que realmente expor seu pensamento podia te levar a óbito. Veja a caça às bruxas. Que maluquice. Realmente, você sabe matemática. Um suspeito, hein? Tá falando demais, tá sabendo muito. Pessoas ouvindo podem disparar alguma preocupação, como se fosse um alerta para você não ser excluído, julgado ou ridicularizado. Mas para pessoas com TAS, a sensação é de estar com esse sistema de alerta ligado em quase todas as interações sociais. E pior, com esse sistema hiperativado. A pessoa sente que está sendo observada de forma muito crítica por todo mundo. Ela tem uma imagem negativa de si mesma e acha que todo mundo está ali só julgando, só esperando ela falhar ou cometer uma gafe em qualquer situação social. Ir a uma festa ou se relacionar com desconhecidos é literalmente um transtorno e a pessoa sem orientação não sabe o porquê. Eu já vou te contar por quê. Deve ser muito complicado isso, velho. Eu conheço uma pessoa que tem. E a gente fica meio que assim, mano, você não pode dar tanta importância. A importância do que a pessoa diz ou pensa não pode ser maior do que você. Não pode, não dá pra fazer isso, mano. Não tem como opinião alheia de uma pessoa. Eu derrubei uma colher. Pessoas riram porque eu derrubei uma colher. E aí acabou minha vida. Tipo, eu sei que não é sobre controlar isso, mas a gente que não consegue racionalizar como que isso funciona dentro da mente da pessoa, porque, cara, um acerto, a gente zoa, a gente brinca, a gente se diverte com o que deu errado com os outros e depois acontece com a gente, sei lá. Por que isso acontece? Mas se liga aqui, toda vez que eu faço vídeos de temas um pouco mais sensíveis como esse, a gente corre um risco sério de ser desmonetizado aqui no YouTube. Afinal, como diversos transtornos, a ansiedade social tem consequências sérias para a saúde mental que não vale nem a pena mencionar agora. Mas existe uma forma de ainda continuar fazendo esses conteúdos chegarem até você, que é com o apoio de empresas como a Insider, que sempre estiveram aqui comigo até nos conteúdos mais difíceis. E a Insider não é só roupa de calor. Então hoje eu vou deixar rolar o anúncio só pra gente apoiar o canal. Se vocês gostam da Insider ou considerarem comprar alguma coisa, usem um cupom deles, tá? Por favor. Se liga nesse moletom aqui que eu tô usando, com qualidade absurda, galera. Eu não tô zoando, tô falando sério. A qualidade você percebe na hora que você veste. Ele é quentinho, excelente para esse inverno, mas o que mais chama atenção é o conforto. Ele realmente tem um tecido diferenciado que você vai sentir assim que você colocar no corpo. Não é só bonito, tenho certeza que você também vai ficar chocado igual eu fiquei. Normalmente o moletom, né, ele passa aquele ar mais casual, às vezes eu não tenho tantos moletons, até mais desleixado, mas esse aqui... Meu problema com a Insider é que, tipo, tudo é feito destampado, por assim, é feito pra ser padrãozinho, limpo, sem nada, e eu acho isso muito sem personalidade. Pode ser que um dia eu venha usar e falar que é super incrível e tem um super material, mas sei lá, mano, estampadinha, eu gosto de coisa que remete um pouco à pessoa que você é, aos gostos que você tem. Zerado, eu sinto muito nulo, vazio. Não, galera, sabe? Esse aqui não dá bolinha, tons, ele tem um tempo já, ele tá novinho em folha, tá? Ele passa... Eu tô vendo as biquetas ali do peito, hein? Olá, ciência! Olá, ciência! Essa qualidade, o tecido interno dele é muito gostoso, então você vai sentir isso. E você pode se vestir pra qualquer ocasião que você vai estar bem vestido. Tanto que esse aqui na cor vinho é o meu preferido, junto com aquele na cor concreto que eu também tenho, uma cor mais bege. Eu gosto bastante, eu tô usando muito e agora nesse friozinho é o ideal pra você. Você pode ter acesso a esse moletom e dezenas de outros produtos no site da Insider, entrando no link na descrição ou no QR Code aqui. E acessando lá, usando o meu cupom OLACIência, você vai ter não 5, não 10, mas 15% de desconto. 15% de desconto é bastante, bicho. Não perde tempo, é um dos maiores descontos que a Insider tá dando no ano para você se vestir com roupas que são bonitas, que vestem bem, que são tecnológicas e que valem o investimento. Dito isso, chegou a hora de entender o que acontece na mente de uma pessoa com ansiedade social. Assim como o Lucrécio, quando uma pessoa com ansiedade social se expõe em um ambiente com outras pessoas, ela dispara preocupações, e principalmente sobre o que os outros estão pensando dela. E não é algo passageiro, ela fica tão envolta nas suas preocupações de ser criticada, que ela acaba sendo criticada por ficar estranha ali no meio de todo mundo, como se estivesse pensando em algo e não...
A tentativa exacerbada de evitar o futuro é o mesmo que ajudá-lo a se concretizar. Ou seja, quanto mais você corre, mais você chega perto daquilo que você estava com Não medo. estar mentalmente presente. Ela não se relaciona, fica presa nos próprios pensamentos, acreditando que está todo mundo notando a sua insegurança. Até um ponto em que os outros notam mesmo, e ela se sente ainda pior. O coração dispara, a boca fica seca, os músculos ficam tensos e o resultado quase sempre é buscar o isolamento. A pessoa foge de festas, apresentações, entrevistas, conversas no elevador, até fazer xixi em um banheiro público pode ser um martírio para algumas pessoas com medo do julgamento. O xixi não sai. E quanto mais a pessoa com ansiedade social se isola, mais chances ela tem de se sentir fracassada e solitária. Se não tem opção e ela precisa se expor, como em uma festa ou numa apresentação de trabalho, não é raro pessoas recorrerem a drogas ou álcool para diminuir a ansiedade. É por isso que pessoas com transtorno de ansiedade social têm mais chances de desenvolver vícios, depressão e têm mais dificuldade de ter sucesso na carreira e nos relacionamentos. É um ciclo cruel. Como Lucrécio, muita gente passa anos achando que é só tímido demais ou meio antissocial, até perceber o quanto o transtorno de ansiedade social está sabotando sua vida. Antes, cara, sempre que eu ia num programa, eu sempre ficava, cara, dias sem dormir. Eu bebi também, no dia eu bebi, não vou mentir não, eu tive que beber pra ir. Pra enfrentar aquilo, eu acabei tomando alguns remédios que diminuem a ansiedade e acabei tendo uma queda, passando mal e desmaiando. A ansiedade social é o terceiro transtorno de saúde mental mais prevalente no mundo, logo depois do transtorno por uso de substâncias e depressão. Mas sabe o que é mais curioso? Apesar de tão frequente, é difícil encontrar e ver pessoas com ansiedade social, porque justamente elas se isolam. Porque eu já ia falar. É difícil você ver, porque ela não vive em sociedade. Se expõem, elas disfarçam ao máximo. Pensa aí, você conhece alguém como o Lucrécio, realmente com os sintomas dele? Parece alguém impossível de existir? No Brasil, cerca de 5% da população tem esse transtorno. É algo como 10 milhões de pessoas. Mas não se engane, mesmo... É engraçado, né? Como a gente vê a porcentagem, e ao mesmo tempo a porcentagem ela quer dizer um número que não é proporcional ao tanto que você pensa. Tipo, 5% parece pouco pra você. Porém, 5% do Brasil dá milhões de pessoas. Aí vem uma pessoa, tipo, ah, não, é um transtorno extremamente raro, porém, eu tô vendo um monte de gente, nossa, virou modinha ser não. É que 1% pode significar 1000. Casa de 1000, de 100 mil, de 10 mil, entendeu? 1% é 1% de um número que você não pensou nele. Você tá pensando em 1% de 100. Não é 1% de 100. Você não sabe lidar com números, então Passando bem, esse mecanismo de sobrevivência social que era para proteger de perigos é bastante desgastante e pode acabar em crise de ansiedade ou até em outros transtornos mentais. Estamos falando de situações que quase sempre provocam ansiedade para a maioria das pessoas, mas de forma desproporcional nas pessoas que têm o transtorno, ao ponto delas evitarem por completo situações sociais ou de enfrentar elas com muito sofrimento. Se esse é o seu caso ou de alguém que você conhece, procure a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. Eles irão te encaminhar para fazer o diagnóstico correto. Mas de onde a ansiedade social vem? Por que algumas pessoas têm e outras conseguem viver a vida normalmente? Entender como a ansiedade social começa é a chave para descobrir como superar esse transtorno de uma vez por todas. Vamos descobrir então. Existem regiões do cérebro, como as amígdalas cerebrais, que são responsáveis por identificar ameaças e disparar as emoções de medo e ansiedade, o que é bem útil quando você realmente está em perigo. Mas o cérebro de pessoas com transtornos de ansiedade, por alguma razão, aprendeu a ativar as amígdalas mesmo em situações inofensivas. No caso do TAS, conversar com alguém desconhecido ou pedir uma informação é entendido pelo cérebro como um risco enorme, deixando o corpo em alerta sem necessidade. Uma das explicações tem a ver com genética. Filhos de pais com ansiedade social têm uma chance 4 vezes maior de ter o transtorno. Mas o que acontece durante a vida da pessoa, principalmente na infância, também importa. Crianças que crescem em ambientes muito críticos, com muita briga, com pouco acolhimento ou que tiveram vivências traumáticas e humilhantes, podem aprender que se expor é ruim. Aconteceu com você? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi alvo de bullying e que, quando ela era criança, ela vomitou quando ela tentou falar em público, de tanta ansiedade. E aquilo ficou tão marcado nela que foi anos de terapia para ela conseguir superar tudo isso. Se a criança não for acolhida e se esse tipo de comportamento for confundido com timidez, a criança pode crescer achando que é melhor ficar invisível. O próprio Felca disse que tinha essas características desde criança. Tem fobia social desde criança.
Desde criança que eu não saio, eu não vou em casamento, eu não vou em aniversário, não vou em nada. Eu cresci em casa, fechado. Lucrécio teve uma infância difícil, viu seu pai se tornar violento com a mãe e sofria muito bullying no colégio desde cedo por ser feio. Sua mãe solteira não tinha tempo para acompanhar os problemas do filho e ele foi crescendo, desenvolvendo crenças negativas que mantinham ele cada vez mais isolado. E essa é a história de muitos adultos. Pior que eu vejo o desenho e fico concentrando a ideia de que a cabeça tá mexendo igual como é que chama aquele bonequinho? Aqueles bonequinhos de mola. Fica muito estranho na minha cabeça. Que convivem com o TAS desde a infância. Em média, o transtorno de ansiedade social é identificado mais ou menos ali aos 13 anos de idade. Já as pessoas que desenvolvem um transtorno na vida adulta são mais raras, porque a pessoa já desenvolveu crenças que combatem a ansiedade. Mas ele ainda pode surgir no contexto de novas situações que colocam pressão social, como uma promoção no trabalho, um encontro amoroso ou uma mudança de cidade. E para ser considerado de fato um transtorno e não algo pontual, pessoal, atenção, os sintomas de ansiedade não podem ser explicados por outra condição, como luto ou remédio, e devem estar presentes há pelo menos 6 meses, interferindo na qualidade de vida. Se você estiver passando por alguma coisa de ansiedade social, veja se você vive há muito tempo com isso e se não é algo que está acontecendo agora. Também está sendo estudado o efeito da era digital. Comparação constante nas redes sociais e comentários de haters são algo que eu convivo todos os dias. Mas e uma criança ou adolescente que ainda está formando as suas crenças? Por mais isolados que estejamos no celular, parece que tem sempre alguém observando, né? Pronto para julgar. Isso é um fator de risco para a ansiedade social e provavelmente nós vamos ver mais casos desse transtorno em crianças e adolescentes que nasceram há pouco tempo. Mas independente se o transtorno começou na infância ou na vida adulta, existe uma luz no fim do túnel. Fobia social tem tratamento e chegou a hora de contar como enfrentar essa ansiedade paralisante e quebrar esse ciclo. Muita gente me pergunta se os transtornos de ansiedade têm cura. E a resposta é não exatamente uma cura. Todo mundo tem ansiedade em algum grau. E o que os tratamentos vão buscar é treinar a pessoa para que ela tenha os mesmos níveis de ansiedade de uma pessoa comum. E principalmente que apesar da ansiedade, ela não sofra com isso. Por incrível que pareça, só metade das pessoas com ansiedade social chega a procurar ajuda. E quando procura, geralmente já se passaram 15... Porque não quer sair de casa, né? Não quer enfrentar uma pessoa, não quer socializar. Então como é que você vai buscar ajuda? Você não vai falar. 15 ou 20 anos desde o início dos sintomas. É muito tempo sofrendo. Muita gente acha que vai melhorar sozinho, que é só uma fase, ou que precisa criar coragem. Mas o que melhora mesmo, galera, é tratamento. Cerca de 30% das pessoas com transtorno de ansiedade social que passam por terapia entram em remissão completa dos sintomas em menos de 1 ano. A principal abordagem com grande corpo de evidências científicas de que funciona é a terapia cognitivo-comportamental. Ela ajuda a identificar e questionar os pensamentos distorcidos que alimentam a ansiedade, além de propor mudanças de comportamento. Uma das técnicas mais eficazes dentro da TCC é a exposição gradual, em que a pessoa vai enfrentando aos poucos as situações que causam ansiedade. Isso ajuda o cérebro a reaprender que esses de contextos casa, ali não representam uma ameaça. Ver uma pessoinha, ir no supermercado buscar um negócio e tal. Real. Aí também existem terapias em grupo que podem ser muito úteis para treinar habilidades sociais em um ambiente que não tem risco de ser agressivo. Outras abordagens, como terapia de aceitação e compromisso e técnicas de regulação emocional, também têm respaldo científico e podem complementar o tratamento. Então pergunte qual é a abordagem do seu psicólogo se você estiver fazendo terapia. Nos casos mais intensos, pode ser necessário usar medicamentos como ansiolíticos ou antidepressivos, sempre com orientação médica. O foco do tratamento não é curar a ansiedade social, mas reduzir os sintomas e devolver qualidade de vida, para que a pessoa consiga ali construir as crenças que vão fazer ela vencer a ansiedade. Mas não adianta focar só na terapia ou nos remédios e esquecer o resto. Sono, atividade física, alimentação e rede de apoio são fundamentais. Fale com alguém. Quem gosta de você de verdade vai te escutar. E se você não tem ansiedade social, mas conhece alguém que tem, ou que você suspeita que esteja passando por algo parecido, saiba que ouvir essa pessoa e acolher faz muita diferença. O primeiro passo é ouvir sem julgamento e não diminuir a importância da ansiedade. E o segundo é mostrar para a pessoa as coisas boas que ela já conquistou e pode conquistar, para ela focar na solução e não nos cenários catastróficos que as preocupações estão sendo criadas na cabeça. E sempre recomendar terapia para ela. Empatia na prática é isso: acolher, respeitar e apoiar, mesmo sem entender tudo que o outro sente. Eu acho que a única forma de eu vencer é eu me expondo, então eu vou me expor o máximo que eu puder. É muito bom ver pessoas como o Felca falando abertamente sobre isso na internet. A visibilidade ajuda a quebrar o silêncio e esse estigma pode acabar. E você pode me ajudar mandando esse vídeo para ele reagir e para pessoas com ansiedade social. Quem sabe a gente não chega em mais pessoas. Você já conhecia esse eu estou reagindo. Não sei se conta, mas eu estou reagindo. Alguém que tem?
Eu vou adorar saber sua experiência e bora criar uma corrente de autoajuda aí nos comentários. Me conta aí o que você achou do vídeo e se quiser entender mais sobre transtorno de ansiedade generalizada, quando as preocupações ocorrem em todos os aspectos da vida, clica aqui. Um grande abraço, Cara, siga o Olá Ciência se inscrevendo no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Quando tudo tá dando certo na vida dele, é porque parou de ter vídeo aqui. Coitado do Lucrécio, cara. Pelo amor de Deus. Tá louco.